Bem-vindos ao Fala Vet, o podcast que vai mudar a forma como você enxerga a medicina veterinária. Quero agradecer a Fórmula Animal, nossa patrocinadora desse episódio. Lembrem-se então, pessoal, Fórmula Animal, doses certas de amor e carinho. E hoje nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos que o Dr. André Obladen. Você é muito especial para nós, né? Tanto para mim quanto para Maria. Eu te conheço, acho que desde a PUC, né? E a Maria mais recentemente, mas a gente tem uma relação muito estrita. Seja muito bem-vindo, vou te apresentar. Médico veterinário formado pela PUC em 2004, fez residência clínica cirúrgica, mestre pela UFPR e sócio proprietário do GAL Hospital Veterinário. Diretor clínico responsável pelo serviço de neurologia e ortopedia e também coxa branca, ex-crossfiteiro, atualmente diz que musculação, corrida e pedal, mas eu só tenho certeza de uma coisa, ele é marido da Eliane e pai da Clara e da Giana. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, André. Obrigado. Parte do coxa a gente vai levar para sempre. Né? Também. O CrossFit já ficou para trás. André. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. A gente está bem feliz que você esteja aqui hoje. André, eu gostaria de perguntar para você, começando pela parte do hospital, né? Então, você como sócio proprietário do hospital, um empresário, como que foi a sua trajetória de lá até aqui? Porque quando a gente conversa com empresários, a gente sempre vê aquela história, né? Daquele desafio até chegar aqui, daquele sofrimento até chegar aqui. Como a gente já viu em outros episódios, a gente sabe que a gente tem que ir mesmo escalando degrau por degrau. Mas eu também acredito muito, falo por mim também, que o universo conspira a nosso favor. E eu, conhecendo um pouco da sua trajetória, eu gostaria que você contasse para nós como é que foi. Assim, o empresário, primeiro ele tem que saber que ele vai se deparar com problemas. Se ele começar com é problema, é um monte de problema que eu tenho que resolver, então não seja empresário. Mas a minha trajetória, eu acho que ela, como você disse, a sorte, ela tem que estar junto, ela tem que chegar com você quando você estiver trabalhando. Então ela não vai chegar sozinha. Então eu misturo um pouco a minha trajetória entre a veterinária, que começou em 2000 praticamente, e a minha trajetória pessoal mesmo. Então eu sempre vim de uma família que tinha uma pré-escola, tem até hoje a pré-escola Pés no Chão, então eu nasci dentro de uma empresa. E para mim trabalhar dentro de uma empresa era um prazer, não era nem assim uma obrigação, fazia parte da minha vida. Estar lá na empresa, pintar uma cerca, arrumar o cara, consertar alguma coisinha, para mim era um prazer. Minhas férias, meu pai passava a lista de coisas que eu tinha que fazer na empresa. Com 14 anos, eu ganhei de presente do meu pai uma carteira de trabalho. E meus amigos achavam... E eu fiquei feliz. Então, assim, eu trabalhava de tarde, enquanto meus amigos dormiam depois do Globo Esporte e acordavam na malhação. Eu também queria fazer isso. Mas eu trabalhava, então eu vivi a empresa ali, então eu nunca tive... A palavra não é preguiça, mas assim, eu nunca tive medo do trabalho. Então, a gente vai, aí depois eu fui para veterinária, desde, quem me conhece sabe que eu quis ser veterinário desde a pré-escola, não tinha contato nenhum com veterinário, o veterinário que eu tinha contato era o que ia de moto na minha casa fazer vacina nos meus cães. Nem tinha, né? Assim, tanto galera. Então, eu sempre quis veterinário, mas quase não fui. Mas qual era a tua outra opção? Então, a família, eu tenho que agradecer muito aos meus pais que eles nunca me obrigaram a nada. Mas, como eu tinha empresa da família, começou minha avó mesmo falou assim, você tem que ser administrador, você tem que administrar a empresa da tua família. Então, no último semestre, me lembro do terceirão, eu quase saí da veterinária. E daí, por Deus, voltei. E agradeço. E continuei, fiz a veterinária, entrei na PUC. Como eu cuidava da parte financeira da empresa, eu sabia que meu pai não tinha condições de arcar com uma mensalidade, não quis fazer PUC. Meu pai chegou para mim e falou, olha, se você fez a matrícula na faculdade, se eu deixei você fazer, você vai fazer a PUC. Tentei federal, não passei. Aí foi tudo a sorte, né? Eu continuei na PUC, meu pai conseguiu honrar com isso, continuei trabalhando na empresa do meu pai até me formar. E a PUC foi me abrindo espaço porque eu não tinha preguiça de trabalhar, então fazia monitoria, depois fui para residência. Eu lembro muito bem que nomes importantes na minha carreira é o Hospital Veterinário São Bernardo com o Dr. Kavinsky, aí lá conheci o Dr. Elgio, que hoje é meu sócio.
Trabalhava sempre, fazia estágio das 5 da tarde em diante, porque até as 5 eu tinha que trabalhar na empresa da família. Grudei, entre aspas, em algumas pessoas, no Marconi. Não de grudar, mas de olhar e ver qual que era o caminho que essas pessoas tinham. É isso, uma referência, exatamente. Lembro que, fora os estágios que eu fiz, fui perguntar, inclusive, pro professor Marconi o que eu podia fazer. Estava acabando o terceiro, indo pro quarto ano. Que mais que eu podia fazer, né? E ele me colocou em Botucatu. Então, minhas férias de janeiro foram 30 dias em Botucatu, que ali deu uma mudada. Então, é que eu venho da mesma escola que você. E eu também tinha essa ideia, por exemplo, de Botucatu, Jaboticabal. A gente era, né, nossas referências. Exato. Mas eu te pergunto, a vontade de empreender e na relação à veterinária, isso sempre teve dentro de você ou foi uma coisa que foi acontecendo? Porque você, no começo, foi para uma área acadêmica. Você foi para uma residência, um mestrado. Exatamente, as coisas foram acontecendo. Eu tinha essa bagagem da família. Tava lá, um chip lá instaladinho. Mas a minha formação até eu passar na residência era acadêmica. Eu queria ir para a parte acadêmica. Eu não tinha condições nem financeiras de pensar em ter uma empresa. Então, eu fui para o lado, fui para Botucatu, quero isso. Depois eu não passei na residência. O próprio professor Marconi falou assim, existem degraus que você tem que passar e um dos degraus é a residência. Tentei de novo a residência, entrei na residência. E quando eu entrei na residência, eu já estava trabalhando na São Bernardo com o Dr. Elgio. E ali ele me fez o convite. Ali eu cheguei todo empolgado, passei na residência... E quem conhece o Elgio, aquele jeitinho dele, deu aquela espremida no rosto e falou, bem agora que eu ia te convidar para ser sócio. Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, agradeço, né? Fico muito feliz, eu não sei falar muito bem assim, agradecer. Mas agora tem que esperar 2 anos, porque eu vou cumprir a residência. E na residência daí começou a acontecer, começou a ter conversa, vamos fazer isso, como que vamos fazer. O lado bom é que daí deu tempo para amadurecer, deu tempo para saber o que nós queríamos. O mercado foi mudando também, o mercado muda muito, a gente tem que estar muito atento a isso. E daí foi acontecendo, até que acabei a residência, entrei no mestrado, mas já estava acordado. Do empreender. Exatamente. E qual é a maior dificuldade que você achou para tomar essa decisão? Teve uma dificuldade ou não? Aconteceu tão natural que só foi? Aconteceu naturalmente, a parte do empreendedorismo aconteceu naturalmente, tá? Eu tive que fazer algumas escolhas. Eu lembro que eu me formei e não passei na residência e fui trabalhar. Eu tinha que trabalhar. E eu sempre falo para as pessoas, vai trabalhar. Não escolha, trabalhe. E eu trabalhava, eu ganhava R$8 para trabalhar de noite. Meus amigos me tiravam sarro. Você paga R$2 no Interbairros, mais 2, 4 e mais um miojo. Não paga nem lanche. Mas isso foi abrindo portas. Sabe? Isso fez com que eu começasse a trabalhar tarde, nessa mesma clínica. Depois eu fui fazendo plantão na São Bernardo, plantão no Pedigree, plantão no Vistuba, na HVB. Então eu nunca tive medo e preguiça de trabalhar. Só que eu tive que tomar uma decisão. Eu já estava bem, em 1 ano de formado, eu estava ganhando bem. Tá certo que trabalhava 24 horas por dia. E eu tive que dar um passo atrás para voltar para residência. Então é isso que eu te pergunto. Sim. Deve ter sido um... E eu lembro meu pai falando para mim, pô, chega de estudar, meu. Sim, agora. Vai ganhar seu dinheiro. Você tá ganhando bem. Era R$400 que você ganhava na PUC. Então você tinha que fazer... Eu tive que tomar uma decisão não financeira, mas de investimento, né? E isso banquei. Eu sabia que eu precisava ser um bom profissional. Sim. E até para depois, hoje eu recebo essas... Então o desafio, sim, você tem o desafio de ter que estudar, de ter que fazer plantão noturno, você não vai conseguir nada de graça, né? Agora, os desafios para você, vamos dizer assim, empreender, para você abrir uma empresa, você tem aquele frio na barriga, né? Porque você está arriscando. Sim. A gente está no Brasil. O Brasil, queira ou não,
A gente tem uma instabilidade econômica. É muito difícil você falar assim, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, eu quero assim, eu quero assado. As coisas mudam muito rapidamente. O próprio mercado pet está mudando assim, uma velocidade grande. Então, eu vou dizer que o desafio É se manter no mercado. é você se manter e escutar o mercado. E não escutar assim de uma forma tão assim... qualquer brisa você Pende para aquele lado. pende para lá. Não. Mas em algum momento você chegou assim a pensar em desistir? Não. Não? Nunca pensei... Assim, não tem como não desanimar. Sim. Não tem como uma segunda-feira de manhã você não acordar e falar, meu Deus, por que eu tô aumentando, ampliando? Vamos ficar assim mesmo. Mas a gente gosta da realização, você vê o resultado e a balança, né? Vai ter pontos negativos, muitos pontos negativos, mas no final do mês tem que somar o positivo e o negativo e tem que dar positivo. A semana não, o mês. Sim. Porque Às eu vezes. fico pensando assim, todos somos veterinários, mas além de veterinário, você é um empresário, né? E eu tava conversando com a Luísa dessa nossa trajetória até aqui. Então, você sabe bem também, né? Vim do interior pra cá, vim dizer minha casa era o Garra, né? Até o dia que o doutor Elge falou pra mim, por que você paga aluguel, Maria? Você não sai daqui de Cigarra, cara, você toma banho aqui, você faz as coisas aqui. Você não quer vir morar aí nessa casa que tem do lado? Eu falei, mas sério? Sério. Falei, então deixa comigo. Liguei pra minha mãe antes mesmo do doutor Elge ir pra casa e voltar. Minha mãe já tava lá fazendo a mudança, né? Porque também, eu não fiz residência, mas eu vim pra cá pra fazer o estágio curricular. Ali no Garra eu fiquei. E quando eu fiquei ali também, né, fiquei substituindo enfermeiras, então o salário era um salário mínimo, né? Não dava para eu me manter com 2 crianças em casa, né? Então, além do nosso investimento da faculdade, do tempo, você investiu mais 2 anos na residência recebendo pouco. Isso. Da mesma forma que eu investi trabalhando ali para... Eu acho, né? que o que conta é assim, igual você não tinha medo de trabalhar. Nunca tinha. Antes do doutor El chegar em casa, já tava resolvendo já. Vou ficar, dane-se. Tô aqui, eu vou abraçar essa ideia. E o mercado tem espaço para essas pessoas. Sempre vai ter. A pessoa dedicada, a pessoa que quer trabalhar, que o propósito é o resultado, que essa pessoa vai conseguir engolir alguns sapos, vai poder ceder, porque o propósito dela é entregar resultado, é ter a realização. Então, tem as pedrinhas que você tem que passar ali. Então, hoje a gente diz que o mercado não está atrás só de um bom veterinário, um bom técnico. Ele está atrás de um bom profissional. E o bom profissional... Sim, e entrando nisso, assim, hoje em dia a gente vê que as pessoas saem da faculdade e já querem uma especialidade, né? Então, assim, elas deixam de passar pelo chão de fábrica que a gente falou, que a gente passou, todos nós aqui passamos. E hoje em dia, você tendo um hospital veterinário, qual é o perfil do médico veterinário que você procura para colocar dentro do seu hospital? Hoje mudou, né? Eu posso dizer que há 15 anos atrás, a gente procurava qualificação profissional. Uma indicação, uma experiência profissional. Hoje a gente já parte do pressuposto que essa pessoa já tem isso. Mas isso é pouco. Eu preciso de uma pessoa que saiba se relacionar. Uma pessoa que saiba lidar em equipe, uma pessoa que vai ter que conversar com o internamento, que vai ter que conversar com outros veterinários, que vai ter que trocar ideias, vai ter que ceder, né? Vai ter que ter a empatia tanto com a equipe quanto com os responsáveis. Tem muitos veterinários que são excelentes, mas não conseguem passar isso para o responsável pelo animal, ter a empatia, ter o acolhimento, ter a segurança. Então, a parte técnica, ela é muito importante, mas hoje eu separo o técnico do profissional. Então, o profissional ele tem que vir com uma bagagem emocional, ele tem que estar preparado para esse mercado que a gente vive hoje, esse mercado exigente. Hoje, o pet, ele mudou o lugar dele. Ele hoje está dentro de casa, ele é um membro da família. E isso é que importa, ele entender isso. Então, não adianta ele simplesmente fazer o serviço dele, técnico, diagnostiquei, está aqui o tratamento. E tchau. Então, claro, o mercado ele está aí para fornecer pós-graduações,
Você tem que fazer uma pós-graduação. Antigamente, vamos ver, o Elgio, quando ele se formou, bastava ter uma universidade. Sim. Hoje não existe mais terra de cego, quem tem um olho é rei. Não existe mais isso. Hoje o mercado, ele exige do profissional, mas o nosso perfil de veterinário sempre tenha uma base sólida. Seja um bom clínico primeiro. Claro que as pessoas não digo atropelar, mas o mercado ele puxa, né? Sim, faça uma especialização. Sim. Eu tive que dar um passo atrás e ir para a residência. Eu fiz a residência. Eu podia, já estava no mercado. Assim como alguns profissionais. Então, às vezes, a pessoa quer ter um resultado rápido. E eu acho que ela pode conciliar uma pós, mas ela tem que entender que ela tem que fazer o chão ali primeiro, o beabá. Sim. Né? E uma das coisas que a gente sempre preza ali também é que, além de ser especialista, a gente tem que ser clínico geral, né? Porque se você não entender do que você está fazendo a base, como você está falando, as coisas não vão dar certo, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do GAR. Sim. Todos somos clínicos gerais, bons clínicos, com bom relacionamento da equipe, Sim. uma troca. A gente tem que... As especialidades estão ali para somar e trocar experiências, mas o responsável, o proprietário, ele quer uma pessoa completa. Sim. Ele quer alguém que acolha ele, porque a gente recebe reclamações. Eu já passei por 6 veterinários e ninguém assumiu ainda. Então, o problema é renal. Tratou o rim. Daí começou com... Não, agora você vai com o fulano. Agora você vai no neuro. Agora você vai... E ela passou por os melhores profissionais da cidade. E se você perguntar para o dono do gatinho, do cão, ele não sabe o que está acontecendo. Porque é tanta informação, é tanta gente tratando, e ninguém está ali para unir todas aquelas Verdade. informações. Depois de a gente ter conversado isso, eu queria entrar num assunto ligado até ao perfil do médico veterinário que você busca, principalmente por conta dos processos judiciais, né? Eu mesma tenho seguro de responsabilidade social, porque eu não recebi ainda nenhum processo, mas a gente vê colegas que estão passando muito por isso. Na tua opinião, o que você acha que está acontecendo? São os clientes que estão ficando muito mais exigentes, ou às vezes, como você falou, o jeito de conversar, de explicar, que os veterinários formados não estão assim tão capacitados para isso? Ou até mesmo saindo despreparados das universidades. Exatamente, entendeu? já foi São 3 falado isso pontos, também. eu acho, Isso. Eu acho que são as duas coisas. Como eu disse, o local do pet mudou. Hoje ele é um membro da família, é o filho de alguém. Então, proporcionalmente, acompanha isso uma exigência maior, ou não é mais aquele cachorro que está lá fora cuidando da casa e faz uma vacina aí, faz uma medicação aí. Então, junto com isso, vem o pacote. Vem um pacote de responsabilidade, aquele animalzinho é tudo para aquela pessoa, né? Se o veterinário não entender isso, claro que existem excessos. Claro que tem pessoas que passam do limite e acabam sendo injustas às vezes com o veterinário. Mas o veterinário ele precisa ter uma segurança, uma postura, ele precisa estar preparado para atender este cliente que está entrando dentro do consultório dele. Porque hoje, além de mudar o local deste animal, essas pessoas têm informações. Hoje, ontem à noite eu falei com um proprietário de um bulldog que ele tinha tremor de intenção na cabeça. Hoje ele mandou 2 artigos científicos para mim. É isso aqui, doutor? Há 20 anos atrás, esse proprietário não tinha acesso a um artigo científico, a um livro. O que o veterinário falasse era lei. Então, o animalzinho chega no hospital veterinário, ele não chega porque ele está para uma recriação. Aquela pessoa já chega angustiada, aquela pessoa já chega com medo, aflita. E o profissional, por isso que eu digo profissional, não veterinário, o profissional tem que entender isso, ele tem que ler isso, ele tem que saber como lidar com aquela situação para não piorar. Porque tem pessoas que vêm realmente com uma instabilidade emocional, porque aquilo ali nós veterinários, quando a gente vai tratar os nossos cães, a gente não consegue raciocinar. Não, a Luísa cuida dos meus.
Entende? E você é dos meus, né? Sim. Então, porque Menos não dá. você, se nós né? não- Menos você. Eu já olho, meu Deus do céu, eu já fico pensando, Senhor do céu, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Meu Deus, tá com isso, tá com aquilo, né? Então, se nós, profissionais, que lidamos com isso, trava, Agora eu lembrei do dia que eu mandei o vídeo pra você do meu cachorro. Cheguei em casa, o Luke arrastando, que eu tenho o American Bully, tenho problema, né, de coluna. Cheguei em casa, ele sentadinho, a hora que eu entrei pela porta, em vez dele levantar e vir, ele veio se arrastando. Menina, Tipo, foquinho, eu, assim? eu tava com o celular na mão na hora. Eu comecei a chorar e pensei, meu Deus, liguei pro André. Vídeo. tremendo. Daqui a pouco o cachorro levantou e andou. Ele tava com dor, ele não tava paralisado, né? Mas eu já desesperado, incomodando ele em casa. Depois falando. Pois é, e daí eu fico pensando, se eu sou assim, eu já falo. Como é que eu não vou entender isso E dos a meus maioria clientes? dos veterinários são assim. Então, eles Surtados. mais do que nunca têm que entender isso. Sim. Então, se você já tá... Quem é o profissional? É, Somos nós. exatamente. Então, a pessoa chega numa situação de desconfiança, de desequilíbrio emocional. Então, o veterinário que nós buscamos, ele tem que pensar no bem-estar animal, sim. Sim. Ele tem que pensar no bem-estar do proprietário e o bem-estar dele. Ele tem que estar emocionalmente equilibrado. É. Sem isso, não vai dar certo. Porque Não bate, né? um simples questionamento do proprietário, É uma defesa que já... a pessoa se sente numa... Está sendo acusado, está sendo julgado. Não, ele só está Isso, questionando. exatamente. Você E fez hoje, essa cada vez medicação? mais, é comum mesmo o proprietário chegar no consultório e você falar alguma coisa e ele já ter lido, né? Ter buscado lá no Google, às E vezes não nem adianta é um artigo reclamar. científico. E pergunta, sim, doutora, mas eu vejo que como é que é? E muitas vezes confunde um pouco a medicina humana com a veterinária, né? Principalmente de idosos, essas coisas. Mas eles já vêm tem que antenados, estar já preparado. pesquisaram tudo. Não sobre é, sinais e por clínicos. exemplo, no meu caso, às vezes eu converso com muitos proprietários antes, quando eles me entregam o cão, né, na hora da anestesia, e é assim, doutora, por favor, esse cachorro é meu filho, cuida Isso. bem dele. Ele põe essa carga no teu ombro. Exatamente, então assim, se eu não estiver bem pra entender aquilo, assim, isso vai ser um peso a mais, mas assim, ele vai ser igual o do outro que não me falou isso, porque nós somos treinados para isso, para Isso. dar o nosso melhor. E a gente, infelizmente, com o tempo, a gente precisa separar as coisas. A gente precisa ser mais frio, porque senão a gente tem que voltar para casa. Sim. Se a gente se envolve com os casos, mas a gente tem que saber, como veterinário, que a gente fez tudo por aquele paciente e, infelizmente, a biologia, ela tá aí. Sim. Vamos perder pacientes. É isso, então, que a gente já conversou hoje, que assim, a gente sempre não ser pessimista, mas ser muito sincero e franco. Porque às vezes que eu vejo, hoje eu vou repetir a mesma frase, mas os veterinários eles querem florear. Então o paciente tá lá internado e você fala, tá super bem, comeu super bem. Então assim, não, está internado porque não está bem. E assim a gente segue. Isso é uma coisa que eu acho que falta um treinamento mesmo, eu não sei. Então... Isso é... Vocês que passaram muito tempo, passam pelo Garra, isso a gente aprende com o Dr. Elgin. Não, acho que eu já cheguei. Eu aprendi. Sim, não, mas O não, Dr. eu já Elgin, cheguei, que eu, assim, acho que os de levar na veterinários cabeça. os veterinários mais novos, eles não conseguem ser sinceros, Com Sim. ruim, né? objetivos, Com a parte realistas, por dois motivos. Um, porque às vezes eles realmente não têm uma certa experiência para saber que aquele caso é um caso complicado, que tem um prognóstico muito ruim. E outra, porque ficam naquela... Ai, mas eu não vou falar isso, não vou falar que pode morrer. Eu ia falar prognóstico reservado. O proprietário, Entendo o que é. entrando na parte judicial, não interessa se você lá no internamento você fez a medicina veterinária de excelência, se você não conseguiu passar isso para o veterinário. Se na hora de dar uma alta, na hora de falar no telefone, você não deu a mínima para aquele momento. Porque você estava tão preocupado com o caso lá atrás, que você não deu o real valor para aquele momento, que é o único momento que o veterinário tem contato com o responsável. E daí, se você naquele momento, você emocionalmente está abalado por alguma coisa e você foi grosso, foi estúpido, se o resultado daquele caso não der bom, e não ia dar bom, a pessoa vai ficar com aquela imagem daquele veterinário que foi grosso, que foi antipático, e vai jogar tudo. E por isso que não deu certo. A pessoa fez... Eu conheço veterinários que choram depois de um dia porque perdeu um paciente.
E esse mesmo veterinário é julgado por um responsável porque ele não conseguiu ter aquela conversa, aquele feeling, Então, respondendo, então, a pergunta de processos judiciais, eu acho que está muito na esfera de comunicação. Saber se comunicar, saber conversar, saber escutar, entender o que o proprietário quer. Porque você está vendo a doença, você diagnosticou a doença, mas ele está vendo outra coisa e você está meio que... Você não está escutando ele. Então, escute, deixe ele falar. Perca um tempo ali. A palavra perder tempo não é perder tempo. Não. Tenha a escuta. Muitas vezes a gente tem que apagar incêndio que a gente não acendeu. Porque a gente não escutou. Porque a gente não teve aquele momento de que a gente tem muita regra no hospital lá, né? O horário de visita é esse. O boletim é esse horário. Não. Às vezes você tem que sair um pouco. Tem exceções da regra para você evitar. Nossa, com certeza. Evitar um problema. Hoje tem o pai, a mãe, os filhos. Você fala com o pai, depois vem a mãe. Então, eles também não têm uma comunicação boa entre eles, às vezes. Então, por isso que você tem que ter uma comunicação boa e tem que ser firme também. Tem que ser seguro, tem que ter postura. Você entendeu? Porque a gente fala bastante lá no hospital. Não me interessa o que você disse. Interessa o que a pessoa entendeu. E não, eu falei isso, falei... Não. Mas ela entendeu? Quantas vezes você falou já, Maria? A senhora entendeu o que eu falei? Sim. Quantas vezes no final, você faz aquela pergunta? Então, isso evita muito. Eu digo que a minoria dos problemas é de ordem técnica. A maioria é falha de comunicação. Eu acho que as pessoas também se apoiam muito em termos, né? Termos escritos, assinatura. A pessoa não leu, a senhora entendeu o que a senhora está assinando? Né? Na hora, talvez... Eu já falei também em outro episódio, eu sou uma pessoa que deixo bem clara. Olha, a situação é grave, você está internando e pode ser que ele evolua a óbito. Apesar de tudo que a gente faça, ainda o tratamento depende da resposta dele. Se não responder, então eu deixo sempre bem claro. E eu falo a palavra óbito. Isso. Porque se eu falar qualquer coisa, eu posso falar, olha, não tá bem. Aconteceu esses dias, né? A pessoa tá nervosa. O gatinho, eu falei, olha, está em parada cardiorrespiratória. A pessoa não entendeu. Eu fui pegar o gato, coitadinho, sem respirar, para correr pro centro cirúrgico. A mulher falou para mim, cuida da perna dele que tá quebrada. Ela não ouviu naquele momento, porque eu, no momento, falei isso, depois eu voltei e falei para ela. Antes de eu sair, eu falei para ela, minha senhora, o gatinho parou, quer dizer que ele não tá respirando, o coração não tá batendo. Eu tô levando ele lá dentro para tentar reanimar ele. Ai, doutor, então a senhora pode ir. Entende? Porque na hora você fala, a pessoa não entende. Você tem que pensar no que... Porque eu fiquei pensando, antes de eu sair eu pensei, ela não entendeu. Porque se ela falou da perna, ela não tinha entendido. Sim. O óbvio precisa ser dito. Exatamente. Tem muitas coisas que acontecem. Uma coisa que eu também passei e que eu sempre falo, e hoje eu não interno um cachorro sem dizer as palavras do Dr. Elgio, né? Que são, para mim, um norte, que é sobre falar que o cachorro pode evoluir a óbito. E se o proprietário não quiser internar e eu explicar para ele que precisa, e o proprietário disser não, eu não vou internar, eu não interno. Eles não são obrigados a fazer o que eu quero. Eu tô ali só para indicar o que é melhor para o paciente. Você vai abrir as opções. Porque eu passei por isso na pele. Um dia eu internei um cachorro e o cachorro era um cachorro idoso. E o cachorro estava mas muito desidratado. Não estava comendo, estava vomitando, né? Eu pensei, nossa, eu vou internar esse cachorro, vou fazer um soro para ele, vai dar um up, vou reidratar, vamos fazer as medicações todas endovenosas, ele vai responder mais rápido. Daí a mulher olhou para mim e falou assim, mas será, doutora? Eu falei, olha, eu tô te dizendo que eu acho que para ele é o melhor nesse momento. Se a senhora quiser, a senhora pode até vir de noite buscar. Passa o dia aqui, a senhora vem. Ah, não, então tá bom, conversamos, tchau, não sei o que. 3 horas depois o cachorro morreu. Ele morreu no internamento. Entende? Nós estávamos fazendo... A pessoa não queria que ele morresse longe dela. Não. Você pensa, meu Deus, eu só me culpava. Eu liguei pra ela, conversei com ela, ela entendeu. E você viu que você fez tudo por ele. Mas aquilo pra mim foi uma lição. Nossa! Eu internei pensando que eu ia dar um up. O problema não é a parte técnica. Melhorar a vida dele. Não é a parte técnica. Não. Então, assim, os estudantes, as pessoas que saem no mercado, a universidade, ela passou para eles diagnóstico, tratamento. Isso foi bem no começo. Diagnóstico, tratamento. Só que o cachorro não vem sozinho.
Exatamente. Quantas Então, vezes? Nossa. uma das maiores decepções de um veterinário é que você diagnostica, você trata e você é julgado. Você fez tudo por aquele animal, só que você não escutou o proprietário. Você não conseguiu passar para ele a real situação. E aí vem os processos. Sim. E você fica extremamente chateado porque você sabe que você fez tudo correto, você vai ter que se explicar que você fez tudo e vai acabar dando tudo certo. Você fez tudo, você não tem culpa. Mas você não teve a comunicação. A parte de termo, ela não tem como você fugir disso. Sim. Só que ela vai te defender judicialmente, ela vai te defender legalmente, tá aqui. Mas a gente não quer que chegue nessa situação. Não, é tua paz de espírito. Exatamente. Deitar e dormir. A gente não quer que ele te processe. Ninguém aqui é um psicopata pra falar assim, pode processar. Tá tudo assinado mesmo. É. Ninguém. Eu passei... a gente teve, em 15 anos, 2 processos. Todos, tudo certinho. Não deu em nada. Mas em vez de eu passar o final de semana na piscina, Curitiba dá um sol, né? Um sol no final de semana, né? Sim. Esse foi o final de semana que teve sol, final de semana. Eu ia no clube com as minhas filhas, elas ficaram na piscina e eu fiquei estudando como defender um processo que a gente tinha feito tudo certo, que o animal ficou com cegueira súbita e a dor de barriga. Sim. Porque você sabia que estava tudo certo, mas você tem que mostrar pro conselho que você tá certo. Sim. E então, por isso que quando a gente procura um veterinário, a gente procura esse pacote completo. E não é da noite pro dia. Não, isso até todo uma dia. dúvida, porque assim, hoje em dia tem mais de 11 mil veterinários por ano saindo no mercado, né? O que você daria, assim, André, tipo, 2, 3 dicas para essas pessoas que estão chegando agora no mercado, assim, para eles se destacarem, se diferenciarem? Conselhos de um bom veterinário mais velho. Eu acho que eles têm que voltar a escutar os veterinários mais velhos. Eu não sou. Não, eu não. Eu não. Você é novo, muito Mas, novo. como vocês falaram que as pessoas já saem com especialidade, quando eu saí no mercado, os veterinários mais velhos, eu só observava. Eu só puxava. Se eu chegasse em casa 1 da manhã, mas eu fiquei numa cirurgia acompanhando aquela pessoa, existia um respeito, assim, muito grande. Então, o que eu penso? Vai estudar, estude. Eu sempre peço para as pessoas, a residência é um ótimo mercado, porque você tem uma universidade que está te protegendo ali, uma enxurrada de casos, mas não tenha preguiça de trabalhar, de fazer plantão. Não pense no dinheiro no primeiro momento. Não pense no dinheiro, vá trabalhar. Eu trabalhei por R$8 a noite, estou onde estou. Vá trabalhar. O mercado, ninguém vai bater na porta da tua casa, gosta de você, vem aqui. Vai fazer o estágio e faça o estágio, seja melhor do que às 4 horas da tarde, acabou meu estágio, eu soltei o martelo. Seja proativo. Absorva tudo que está acontecendo ali, entre nas consultas, vejam como os veterinários mais experientes lidam. A gente está quanto tempo aqui falando? A gente não falou nada da veterinária, a gente só falou de relacionamento entre pessoas. Aprenda. É claro que a gente é veterinário porque a gente gosta da medicina. Mas você vai ter tempo. Então, olhe, estude o mercado, saiba com quem que você vai se relacionar. Nós temos exemplos, não vamos falar nomes, que a gente fala, essa pessoa sabe muito, mas nunca vai conseguir entrar no consultório e ter a entrega com o proprietário. Então, claro que a nossa profissão vai de laboratório, vai de imagem, vai muito. Então, escutem, não tem como estudar o mercado, né? Mas escutem essas pessoas. A parte técnica é um pré-requisito. Você precisa fazer pós, você precisa fazer... E assim, a pós, eu digo para as pessoas, não é o título. Escolha a pós. Hoje tem muitas pós. Não é o título, eu sou pós. Mas aonde? Quais professores? E faça muito... Não tenha preguiça de trabalhar, não tenha preguiça. Vai abrir. A Maria é um exemplo disso. Caiu de paraquedas em Curitiba e nunca mais voltou. Não ia voltar, né? Não ia. Você ia voltar pra lá. Eu ia voltar pra lá, não ia Imagina ficar. que você ia ficar aqui. Minha né? mãe ficou chocada quando eu falei que eu não ia voltar. Ela falou, como assim?
mas e o nosso projeto? Isso. De voltar para cá e abrir uma clínica e fazer isso e fazer aquilo. Eu falei, não vou ficar aqui. E os teus filhos? Eu falei, estão indo para faculdade. Eles vão terminar esse ano e o ano que vem eles vão pra faculdade e eles vão me deixar. É a hora que eu foi tenho isso, que ir. né? Uma cumba pra eu quebrar minha perna. Mas isso que eu ia dizer. Isso que eu falei. 3 Esqueci, meses. menina. Que o universo conspira Três ao nosso não. favor. Mas por que 3 não. conspirou? A Maria falava Meu assim pra mim. Deus. Eu trabalhava sábado. A Maria chegou e falou pra mim assim, André, eu vou ficar sentadinha aqui. É, sim, claro. Ela não ganhava Não nada. sou falando de mérito Eu falei, dela. Maria, Mas é que ela tava lá na hora, você não precisa momento. nada. Eu vou ficar sentada aqui, qualquer coisa, Você me chama. você me chama. Uma vez ou outra, né? Maria. Nunca mais saiu. Nunca mais. Foi, exatamente. Mas Eu acho que deu 2 finais de semana, já tava trabalhando. Daí E daí o que acontecia? A Maria entrava às 2. Só que ela morava ali, né? E babando por trabalho, porque é isso que a gente busca também. Eu batia lá, Maria, Preciso que você vem venha. porque o negócio pegou. E escutava. É. Sempre escutou a Não, doutora nem Elza. precisa dizer, mas minha mãe porque sempre eu falava. vi esse avião decolando e realmente a Maria, assim, foi uma das veterinárias que eu mais vi crescer e rápido. É. Incrível. Tava velha também, não dava tempo pra ficar esperando muita coisa, não, É, né? mas Porque, tem pelo muita amor. gente, mas não. Mas a eu sempre maturidade falo, ajuda, né? Ajuda, E eu sempre ajuda. tive uma boa professora em casa. Minha mãe sempre falava, escute, perceba o que tá acontecendo ao teu redor e pegue na hora certa. Não vá falar coisa na hora errada. Ela sempre falava que meu pai era meio difícil, né? E eu entrei no Garra e André, Eljo. Um de cada jeito, né? E eu querendo ficar. Pensava, meu Deus. Daí, quando ele deixou eu ficar lá, eu lembro que começou a passar os finais de semana, eu começava a falar pra ele, viu, mas você é dono do hospital. Vai curtir um pouco Você a vida. podia ficar curtindo sua vida em casa. Deixa eu trabalhar aqui agora. Ai, Maria, mas não sei, o povo está acostumado. Falei, mas vamos fazendo um teste, então, É, o vamos doutor Elza vendo. também não saía, né? É, Não larga o osso. Não largou, faz o quê? 2 anos Mas que isso ele parou? isso é o Garra. Nós estaremos sempre no chão da fábrica. sim. A gente pode sair um pouco, mas assim, é comunicação. Não, com certeza. Às vezes a gente até fica meio assim, ai meu, tudo passa por nós. Tô com um caso assim, tô com um caso assado. Então assim, a conversa entre a equipe é muito importante. Mas a conversa também tem que ser assim, escutada. Sim. Aquele veterinário que achar que vai fazer uma pós-graduação, uma residência, um mestrado, um doutorado e não vai precisar e vai sozinho, ele não vai conseguir. Não. Hoje o veterinário não consegue mais trabalhar sozinho. Há 20, 30 anos atrás, o cara era o melhor veterinário da cidade. Se Sim. curvem a ele. É, mas é o que a gente tava falando. Hoje você precisa do anestesista, você precisa do Isso, intensivista, e você precisa que alguém encaminhe. você precisa Porque do a pessoa não vai encaminhamento. tirar do além e procurar lá. Não, Não eu já vou tem. direto no especialista. Não, ele vai no clínico geral. Não falando, a especialidade está aí. Não Sim. tem como você saber tudo de tudo. Não. Antes o clínico tratava endócrino, dermato, oftalmo e agora não. Agora você pode ser um ótimo clínico geral, mas você tem que saber que um bom clínico geral sabe o quê? A partir daqui, você vai com a Maria. A partir daqui, porque você sabe que tem gente melhor que você. Sim. E esse proprietário vai voltar para você. Vai. Porque você resolveu. Isso, independente se for você ou não. Você resolveu. Ó, e qualquer coisa, você me avisa aqui. Então, Sim. Mas você falando do final de semana, agora me lembrei de uma coisa que eu quero perguntar. Você é empresário, neurologista, ortopedista, pai de família, diz que atleta também, né? Até então, não sei, essa parte essa também daí é a parte do controversa. humor, né? Mas hoje, Essa- você se sente uma pessoa sobrecarregada? Eu acho que eu aceitei. Não foi uma resposta. É bom. Assim, talvez a resposta que eu vou dar à minha esposa e minhas filhas não concordem. Porque realmente, o veterinário, voltando ao Eljo, quem tá na chuva é pra se molhar. Quem quer ser empresário vai ter problema. Eu, junto com o Eljo, abrimos um hospital 24 horas. Eu não consigo ir até o supermercado se meu celular acaba a bateria. Eu acho que essa hora vai dar problema. Então eu vejo amigos meus que não são veterinários, eles tiram sarro, eles acham que, mas por que você não deixa o estagiário lá? Pessoas que não têm pet. Então não tem como. A gente responde. Faz umas 2 semanas que a Diana, minha filha mais nova, falou: pai, você tem que avisar teus clientes que você tem família. Faz 1 hora que a gente tá esperando você pra gente jantar.
Então, assim, eu aceitei, a gente tem que começar a se organizar, eu vou responder o WhatsApp, que é algo que não tem como você fugir. Eu vou responder o WhatsApp de tal a tal horário, mas eu vou responder. Aos poucos você vai organizando, vai aceitando, você vai entendendo que se você não responder sábado aquele cliente, segunda-feira já explodiu. E o teu problema vai ser bem melhor. E você vai estar vivo segunda-feira. Mas com problema. Com problema. Quando a gente queria sair saia do final de semana. Por que a gente não saía? Quem eu vou deixar? Daí eu saio sexta e segunda-feira vai estar como hospital? Então a Maria pegou bem a transição da gente, fica aí então. E deu certo. E deu certo. Mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa delegar, a gente precisa chegar uma hora e falar, bom, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu lembro que recentemente a gente foi num casamento de uma colega nossa lá do Garra e estavam os dois sócios, Ana, a gerente, todo mundo, e não tinha sinal. No celular. Não conseguia aproveitar. É verdade. Não, mas eles foram, tipo, em cima de um morro, assim, com o celular de alguém que não era nem o deles, pra avisar a esposa dele que se acontecesse alguma coisa, era pra ligar, sabe assim? Não, a gente... E todo mundo tava assim até acontecer. De repente, a gente falou assim, eu, o Elcio, a Andressa, o pessoal... Pode já ter queimado lá o hospital e a gente nem tá sabendo. Sim, o desespero. Porque quando meu telefone toca, até a pessoa falar, toca do hospital, faz um looping. Quebraram o vidro da frente, não tá com luz no hospital, pegou fogo, não sei o que, não tá funcionando, tá sem fita de glicemia, tananana. Eu só queria que eles falassem, então eu tô com um caso aqui, queria saber a sua opinião. Quando eles falam isso, eu volto a respirar. Sim, foi e voltou. Eu só queria tirar dúvidas à noite. Mas por isso que talvez essa parte do celular te responda essa parte. O único jeito de realmente eu separar é quando eu viajo. Pra fora. Assim, eu tenho que sair de Curitiba. Então, por exemplo, eu não tenho culpa. Não tem nem como resolver nada. Não estava lá, sim. Não tenho como resolver. Puxa vida. Verdade, sim. André, e me diga uma coisa. Eu queria que você contasse, já que a gente tá dando umas risadas aí, pra nós, uma história. A mais engraçada que aconteceu na tua vida de veterinário. Meu Deus. Mais engraçada. A minha memória não é das melhores, né? Quando eu sair daqui, com certeza eu vou lembrar uma boa. Mas eu lembro que eu estava no consultório e tinha um paciente que estava com... O Bruno estava atendendo, um paciente que estava com tumor no prepúcio, bem na ponta do prepúcio. E o doutor, daí ele me chamou, André, tem que operar isso aqui. Eu falei, olha, Bruno, talvez vai ter que fazer a amputação do pênis. E daí eu chamei o doutor Elcio, né? Era mais experiente, tudo. O doutor Elcio chegou, que a proprietária não queria, não. Eu não vou amputar o tênis, eu quero que tire o tumor. Aquela coisa que, assim, nós sabemos a parte técnica, mas o proprietário não queria. Sim, tá vendo? E o doutor Elcio entrou, olhou daquele jeito, falou assim, isso aqui dá pra tirar, mas vai ter que fazer a amputação do pênis, porque senão a glândula vai ficar exposta, tudo. Não vou tirar. Daí ele olhou pra senhora, que eu não lembro o nome, e falou assim, olha, a senhora prefere ele morto com pênis ou vivo sem pênis? E saiu do consultório. E ficou eu e o Bruno lá. Eu olhei, ela olhou e... esse não, mas Elcio, assim, né? É uma coisa que só ele pode falar. Sim. Não, gente, não é pra fazer isso, tá? Pelo amor. O cachorro está vivo até hoje sem pênis. Mas com certeza. Sim. Ótimo. Ai, muito boa. E quem você mais admira na medicina veterinária? Um nome, primeiro nome que te vem na cabeça. Eu tenho vários nomes, né? Mas eu completo, eu admiro meu sócio, né? Mas tem nomes. O Kavinsky, pra mim, foi um baita de um nome. O Marconi foi um baita de um nome. O Casimiro, que não tem como não olhar ele como uma referência. Sim. Né? Então, é difícil a gente dar uma... seria até injusto, porque eu tenho uma bagagem de vários nomes aí. Mas, por tudo que a gente conversou hoje, eu coloco o Elcio como um nome, porque ele soube aliar o que eu busco do veterinário de hoje. Técnica e profissionalismo. E não ter preguiça, né? Não tem preguiça. E os clientes são apaixonados por ele, porque ele consegue falar isso que
Ele consegue ser firme, mas ter empatia, saber, Sim. entender. Porque não tem outra forma da pessoa entender como ele que falou. É que é muito difícil você ser sincero e não ser Sim, grosso. Exatamente. Isso é um dom. É um dom. E ele tem. É um dom. Você conseguir ser firme e a pessoa não sai grosso. Aham. Isso aí. Nunca mais volta aqui. Verdade. Sim. É. Porque falar pra pessoa vai morrer é difícil. Não é muito difícil. Ou ceder e tirar só o tumor, daí ficar com um problemão, né? É porque a experiência diz, né? Eu não quero esse problema pra mim. Exato. Sim. É. E me diga, André, pra você, em uma palavra, a medicina veterinária. É minha vida. Não é uma palavra, vida. Lindo. Lindo mesmo. Gostei. O que eu sou hoje tá totalmente relacionado à veterinária. Tudo que eu conquistei tá junto. Então, Muito bom. Muito bom mesmo. André, foi muito boa nas conversas, eu queria te agradecer. Eu não tinha a menor dúvida que seria, né? Incrível. Mas você virá mais vezes, com certeza. Quem sabe trazer você e o Eljo aqui. Vai ser muito bom. vamos ver se a gente consegue. É difícil, mas... A gente Ele chanta. ele prefere o anonimato, né? Anonimato, você só falou dele aqui. É verdade. Ele vai ficar orgulhoso. Mas é por Vai isso que ele é o que é. Ele não precisa vir, né? Sim, é verdade. Exatamente. É Ele verdade. já faz o papel dele, né? Falou tudo. Então tá Verdade. bom, gente. Parabéns pra você que assistiu esse episódio até aqui. A gente ficou muito feliz. Espero que todos nós tenhamos aproveitado, assim como nós também daqui. Crescemos muito com todo esse conteúdo, né? Isso mesmo. E não esquecendo da Fórmula Animal, a nossa patrocinadora, a gente vai entregar uns brindezinhos pro André. Então, aqui. Quem tá na chuva é pra se molhar, mas tá aí, ó. Tá, É muito exatamente. boa. Aqui uma eco bag pra você Coisa boa. andar lá de bike. Com uns brindes pra você. Vocês vão ficar tirando sarro mesmo. Muito obrigado. Esperamos vocês, então, na próxima semana para mais um conteúdo de sucesso.